Olá, graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, te livrando. E quando todos nós, fizermos algo que não agrada a Ele, que Ele possa sim chamar nossa atenção, puxar sim a nossa orelha, porque na palavra de Deus diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, que Ele possa nos corrigir, que nós possamos aceitar as correções de Deus e não possamos nos rebeliar contra Ele. Porque muitas pessoas só querem o lado misericordioso, bom do Senhor, mas não querem aceitar quando quando Ele fala mais sério, quando Ele chama a nossa atenção. Ele é um Deus de amor, gente, mas Ele também é fogo consumidor. Tá bom? Gente, e eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Muito obrigada. Pessoas novas chegaram. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. A você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever, tá bom? Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixe o seu like, tá bom? Abençoe o canal deixando um like. Tá bom? Se você quiser, compartilhe. Como eu já falei, muitas vezes aconteceu de eu ouvir um testemunho e eu me identificar com aquele testemunho, pois eu vi que já tinha acontecido comigo tal coisa. Então, se você quiser também, compartilhe, deixe um comentário, tá bom? E que Deus te abençoe. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Como está a sua audição? A minha está muito boa, apesar de muito barulho aqui na minha casa, gente. Porque meu esposo e meus filhos, eles são muito barulhentos. E ainda mais quando eles estão assistindo TV. Aí mesmo que eles botam lá em cima, parece que eles não escutam. Eles estão lá de pertinho da televisão, eles dizem que não escutam. Eu aqui no quarto, eu consigo escutar o que eles estão assistindo. Então, aqui em casa é muito barulho, então a minha audição está 100%. Mesmo que eu não queira ouvir algumas coisas, porque é muito barulho, mas eu acabo ouvindo, né? Então, a minha audição está boa, a minha visão nem tanto. Tenho que fazer um exame de vista. E o principal, irmãos, a audição terrena, ok. E a audição espiritual? Como está a sua audição espiritual? Você está no estado ok? Está no estado que não quer ouvir? Como está a sua audição? Ou você realmente não ouve? Eu já ouvi experiências de pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. É assim que elas dizem, né? Então, não sei se realmente elas nunca ouviram ou se elas não quiseram ouvir, mas eu já ouvi esse relato de pessoas que disseram que nunca ouviu a voz de Deus. Então, gente, hoje, começando mais um vídeo, eu quero ler para vocês a passagem que está em 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te,
deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Gente, então eu li 1 Samuel do 3, do 1 até o 12. E é até aqui, gente, que tem a ver sobre a experiência que eu vou contar para vocês hoje. Bom, gente, começando, Samuel, ele foi a resposta de um voto que a mãe dele, Ana, fez ao Senhor. Ela não podia gerar, não podia ter filhos, e ela fez um voto, e o Senhor recebeu o voto dela, e depois enviou a Samuel. Samuel, ele crescia diante do Senhor. O voto da mãe dele foi que ela entregaria ele no templo, e assim foi. Então Samuel crescia no templo do Senhor. E o que eu quero falar com vocês, gente, é que a voz de Deus é audível. Mas como no versículo 7 diz, Samuel ele nunca tinha ouvido falar. Gente, perdão, esqueci de tirar as notificações. Então Samuel ele nunca tinha ouvido o Senhor falar diretamente com ele. Provavelmente ele só seguia o que outras pessoas falavam com ele. Assim também pode já ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Eu conheci o Senhor pelo que os outros falavam, pelo que as pregações falavam, mas não pelo o que ele era. Não diretamente, entendeu? Filha e pai, pai e filha. Eu precisava de mediadores. Hoje, gente, nós não precisamos mais de mediadores. Quando nós oramos, a nossa oração sobe para os céus, dependendo. Se nós fizermos alguma coisa que entristece a Deus, pode ser que ela não suba. Se o nosso coração estiver fazendo coisas que desagradam a Deus, ele sonda, ele sabe quando realmente nos arrependemos ou não. Então, foi isso que aconteceu. O Senhor chamou a Samuel. Eu escrevi aqui, gente, algumas coisas, e eu vou ler para vocês, porque às vezes eu me enrolo um pouco falando e eu deixo umas partes importantes para fora. Então, quando o Senhor nos chama, pode ser de duas formas. Primeira, com a missão já clara a ser executada. Quando o Senhor nos chama, gente, eu não estou falando de chamado para algum cargo eclesiástico, estou falando da chamada do Senhor. Muitas vezes quando o Senhor nos chama, às vezes a gente está dormindo e a gente acorda porque o Senhor nos chamou, ou a gente está fazendo alguma coisa do dia a dia e a gente sente ou ouve o Senhor chamar. O Senhor ele tem várias formas de falar conosco, através da palavra dele, que é a Bíblia, através de uma pregação. Muitas vezes ele já falou comigo através de pregação, através de louvores. Então, Deus tem muitas formas de falar, e também ele fala diretamente conosco. Então, sobre o que eu estou falando hoje, é sobre quando o Senhor nos chama, quando a gente está dormindo, ou quando a gente está fazendo alguma coisa, e nós sentimos o Senhor chamar. Então, eu escrevi aqui, gente, quando eu estava fazendo meu culto. Quando o Senhor nos chama, pode ser de duas formas. Primeira, com a missão já clara a ser executada. Muitas vezes, um exemplo, eu acordei e o Senhor tinha me chamado e eu despertei. E já despertei, às vezes antes de acordar, eu já tinha tipo uma visão de algo acontecendo. E eu já levantava, acordava, já sabendo que era para orar por isso. Muitas vezes é como assim, se eu estivesse aqui na minha casa
e viesse uma imaginação. Tipo, não é que aparece um telão, mas como se fosse um telão assim, mostrando o que tá acontecendo. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo. E eu sabia que era por aquilo dali que eu devia orar. E eu intercedia mesmo. E também, gente, a segunda coisa é... Depois que dizemos eis-me aqui, a primeira pode ser... O Senhor nos chama de duas formas, né? Que eu falei. Que a primeira é com a missão já clara a ser executada. E a segunda é quando nós falamos eis-me aqui, aí o Senhor, ele vai lá e dá o passo a passo do que faremos. Que nem muitas vezes o Senhor já me despertou e eu levantei e eu não sabia o que eu tinha que fazer, o que ele queria de mim. Então eu fui orar e ali na oração ele me disse o que ele queria e eu fiz. Porque, gente, o Senhor, ele é vivo, gente. Ele se comunica conosco. Não é como, sabe, outros que as pessoas adoram, que não falam com elas. Ele é vivo. Então, ele falava e eu fazia. Sendo, gente, que também acontece de nós, o Senhor chamar e nós fingirmos que não estamos escutando. Isso já aconteceu comigo, gente. É vergonhoso, mas falo porque eu sou humana e eu não estou aqui para ficar mentindo para vocês. Muitas vezes o Senhor já me acordou mesmo de madrugada e eu sabia que era para eu ir orar e eu não fui, gente. Eu tava cansada, eu tava com sono e eu deitava mesmo para tentar dormir. Gente, sendo que assim, às vezes a gente até consegue. Às vezes, o Senhor, outras vezes, já o Senhor continua chamando e a gente não consegue voltar a dormir. Mas uma coisa é certa, gente, que mesmo que a gente desobedeceu ali, depois a gente fica com um sentimento horrível. Porque a gente sabe que o Senhor, ele conta conosco. E não é que o mundo dele gira em torno do nosso não, tá, gente? Mas ele conta conosco para intercedermos por outras vidas, para fazermos a diferença. E nós simplesmente dizermos não. Quando nós aceitamos Jesus, já não é mais, nós não vivemos para nós mesmos. Cristo vive em nós. Então, se ele chama, se ele manda, nós temos que obedecer. E muitas vezes, mesmo a gente fingindo que não está ouvindo, o Senhor, ele nos dá oportunidades e continua a chamar. E aí nós levantamos e obedecemos. Então essa noite não, já era umas 5 e pouca, meu esposo já tinha ido trabalhar. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor eu senti algo diferente e eu levantei. Aí eu até falei, Senhor, tem alguma coisa diferente, o Senhor quer falar algo comigo. E, gente, eu levantei, mas olha o que eu fiz. Eu fui, sentei lá e na sala ainda meio, sabe, fora de mim. E fui abrir o celular para fazer o meu curso de inglês, em vez de ir orar. E eu sabia que eu devia ter ido orar. Porque a voz de Deus, ela é inconfundível. É claro, gente, que muitas vezes, a primeira vez que o Senhor fala conosco, porque sempre tem uma primeira vez para tudo, gente. A primeira vez que o Senhor falou comigo, eu fiquei maravilhada. Porque não tinha como não saber que era Deus. Muitas vezes o Senhor já falou comigo com uma voz com ordem, me ordenando alguma coisa. Outras vezes ele falava calmo e suave. Outras vezes era, sabe, já foi de várias formas. Então, a primeira vez que o Senhor falou comigo foi inconfundível. Então, hoje eu acordei e eu fui fazer isso, gente. Fui abrir o curso para fazer, em vez de eu pegar e orar. Mas mesmo assim, o Senhor ainda é misericordioso. Porque, gente, eu falava, Senhor, que vídeo eu vou gravar para a próxima semana? Semana passada toda falando. E ontem também eu falei, Senhor,
o que vídeo eu vou gravar, o que o Senhor quer que eu fale. Sabe, gente, o Senhor me dá a situação, me dá o versículo e o que eu devo falar. É claro, gente, que eu não falo como um pastor, uma pastora, porque eu não sou. E eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que estudar mais, entendeu? Então eu falo algo que dê pra vocês entenderem, entendeu? De acordo com a minha, assim, com pouco que eu conheço, entendeu? É claro que o Senhor, ele nos usa, sendo que nós também temos que estudar, gente, não é assim não, entendeu? Nós temos que buscar conhecimento. Então, mesmo assim, o Senhor foi lá e falou comigo que o vídeo que eu gravaria hoje era sobre isso, quando Deus nos chama. Então, gente, eu venho falar para você, deixe os seus ouvidos espirituais atentos à voz de Deus. E não diga não ao chamado dele, tá bom? Porque muitas vezes é para sua bênção, ou às vezes é para alguma bênção que você vai receber, às vezes é até para uma repreensão, porque já aconteceu comigo, de o Senhor me chamar e eu ir lá, gente, e ele me repreender por algo que eu fiz ou que eu falei. E, gente, é muito bom. É muito bom. É melhor do que a gente ficar enganado. Entendeu? O amor, gente, ele corrige. Ele não encobre, deixando você fazer coisas terríveis. Não é assim, gente. O amor é verdadeiro. Entendeu? Então, muitas vezes o Senhor já me chamou por diversas coisas. E a maioria das vezes é para interceder pela vida de alguém. Então, seja um intercessor. Um intercessor, não é, todo o cristão deve ser. Entendeu? Nós temos que orar a todo o tempo. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Me desculpa se ficou um pouco embolado em alguma coisa, mas é que vem vindo várias coisas na nossa mente, sendo que a gente não tem como ir falando tudo, porque o momento do vídeo é pouco, meu celular tem pouco tempo de duração, então não dá pra falar muito, mas eu acredito que você entendeu a mensagem, tá bom? Se você não entendeu, o Senhor, ele fala com você, vai orar que o Senhor, ele vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua semana, fique atento à voz de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, gente!